seguinte, ó. Mais um vídeo do Psicologia dos Animes, né? Eu me apaixonei por esse canal, velho. Muito obrigado pelo follow aí. Eu não sei quem foi, é o Eric Felipe, valeu, mano. Eu tô apaixonado por esse canal. Adoro essas análises que ele faz sobre os personagens. E, velho, aquele vídeo do Bakugou é incrível. O do Todoroki é incrível. Vamos pro Midoriya. Vamos pro Midoriya. Sempre terá alguém que não vai gostar de você por algum motivo. Tenha noção disso e aceite isso. Afinal, por que alguém odiaria Izuku Midoriya? Midoriya é daqueles protagonistas que ensinam muito e fazem a gente refletir. Como alguém odiaria uma pessoa que não prejudica ninguém, que sempre está tentando ajudar os outros e a única coisa que pretende superar é a si mesmo. Mas estamos falando do ser humano. Você pode, por exemplo, apenas querer superar a si mesmo, mas o outro pode ver aquilo de outra forma. Às vezes não temos muito controle sobre o que o outro vai pensar da gente. Não importa o que o Midoriya tente passar, a mensagem de superar a si mesmo vai fazer o Bakugou ver aquilo como uma ameaça, um olhar ansioso. Essa é a expressão que o Midoriya mais expressa no começo do anime. Por dois motivos. O primeiro é que ele está sempre indo contra a corrente, sempre saindo fora da boiada, sempre saindo do seu lugar quentinho, do seu lugar seguro. E isso, consequentemente, vai causar um medo. E o outro grande motivo dele sentir assim é o quanto os outros tentaram colocar na cabeça dele que o sonho dele era impossível, que ele não era capaz, e o sonho dele também é um dos motivos dele sofrer bullying. As crianças não apenas fazem bullying com Midoriya por causa que ele não tem poder, coisa que 80% da população de Boku no Hero tem, mas sim porque ele quer ser algo que os outros acham que ele jamais poderia ser. E Midoriya se sente mal com isso, mas ele não desiste. Como conta o psicólogo Leon Zeitzer, você não pode saber seus limites até que faça todos os esforços para transcendê-los. Isso é basicamente o lema do Midoriya. Boa parte das limitações emocionais que o Midoriya tem hoje são muito em decorrência do que o Bakugou fez com ele. O Bakugou, que já falamos aqui no canal, é um dos principais responsáveis pela insegurança do Deku. Mas não apenas ele, como outros alunos e até professores. Só que mesmo com tudo isso, Deku tem uma ótima autoestima. Porque mesmo as pessoas tentando rebaixar ele, fazê-lo se sentir mal, ele continua firme. Ele se questiona, ele se sente inseguro em alguns momentos, como seria o normal, mas ele continua. Porque diferentemente do Itadori, do Naruto, do Luffy, o Midoriya é tímido. E eu sei como é que é isso, eu também sou tímido. O Midoriya quando vai fazer... Mano, essas coisas que ele tá falando do Midoriya tá me lembrando uma música de uma banda brasileira chamada Glória. Procurem depois, tá? O nome da música é A Arte de Fazer Inimigos. A letra dessa música, tá? Eu tô conseguindo realmente fazer algumas correlações com o Midoriya agora, que eu não tinha percebido antes dele falar certas coisas, tá? Fazer algo, ele é inundado. Meu anime favorito, One Piece. Pesquisas mostram que pessoas tímidas sentem mais emoções negativas e positivas de forma mais intensa. Isso pode ser a grande razão dos tímidos terem mais dificuldades em interagir com outras pessoas. Por isso é importante para os tímidos terem boas relações com pessoas que o encorajem, como é o caso do All Might e da Uraraka pro Midoriya. Porque o personagem principal de hoje tem um grande senso de altruísmo, tem grandes qualidades. Pessoas altruístas conseguem colocar a vida dos outros acima da própria vida. O professor de comportamento social Dale Miller fala da norma do interesse próprio. De acordo com essa norma, todo comportamento humano é e deve ser movido por motivações egoístas. Se eu ajudo alguém, na verdade aquilo seria para me ajudar também. Pensamento esse compartilhado por Aristóteles, que dizia que todos os sentimentos amigáveis estende-se aos outros, desde aqueles que têm o eu principalmente como seu objeto. Mas o que dizer de... Eu me identifico com isso. Eu não sabia dessas normas, eu não sabia desses termos. Mas eu meio que me identifico com isso. Pessoas que entregariam sua vida pelo outro. Tanto fatores neurológicos como culturais podem fazer com que algumas pessoas sejam mais altruístas do que outras. O Deku seria o oposto de alguém com transtorno de personalidade antissocial, o psicopata. Porque o que pesquisas mostram é que os altruístas parecem estar particularmente sintonizados com os sinais de que outra pessoa está em perigo. Eles têm uma capacidade acima da média de reconhecer quando o outro está com medo, o que parece resultar de uma área do cérebro chamada amígdala, que nesse caso ela é mais
mais reativa a expressões faciais de medo. Essa parte do cérebro mais sensível é também maior fisicamente nas pessoas altruístas. É constatado que pessoas com transtornos antissociais exibem padrões consistentes de deficiências neuroanatômicas, como reduções no volume da amígdala e na capacidade de resposta dessa estrutura aos estímulos relevantes para o medo, o que faz eles terem uma sensibilização menor às dores do outro. E o Deku queria colocar essa grande característica dele em prática. Quando o médico fala que é impossível ele se tornar um super-herói, ele vê meio que tudo isso desmoronar. É como se desde aquele momento ele começasse a fracassar no que ele quer ser. E o fracasso é algo que destrói o ser humano. A maioria das pessoas considera falhar essa em cena algo é muito como falhando na vida fudida, inteira. véio. Existe uma maximização aí, e isso é terrível. Porém, mesmo depois de dizerem pra ele que ele não tem como ter poderes, que ele consequentemente não vai poder se tornar um super-herói, e ainda por cima ter outras pessoas desacreditando do que ele quer fazer, Deku continua. Porque, como eu falei, ele tem uma ótima autoestima. Porque, apesar de tudo, ele acredita em si mesmo. Aquele caderninho que ele faz anotações sobre os poderes dos super-heróis é o sinal de que ele tá buscando respostas, está buscando referências. Ele não tem controle sobre ter poder ou não, mas ele tenta por outros meios chegar ao objetivo dele. É como se ele estivesse se preparando para quando o momento que ele nem sabe se vai vir chegar. E essa persistência dele também incomoda os outros. Porque é uma persistência que muitos queriam ter. No best-seller Grit, da psicóloga Angela Duclos, onde ela fala sobre persistência, tem uma frase bem marcante. O entusiasmo é comum, a resistência é rara. O Midoriya se encaixa nisso porque ele tem ali todos os fatores que por si só fariam ele não acreditar em si mesmo. Só que por acaso ele encontra o All Might. Ele passa agora a ter uma individualidade. Ele consegue entrar na escola de super-heróis. E a vida dele muda completamente. Porque agora, de fato, ele consegue impactar nas outras pessoas. Ele consegue revelar suas verdadeiras habilidades e colocar elas em prática. Porque o Midoriya é extremamente sensível. Ele gosta de ajudar os outros, não só fisicamente, como emocionalmente também. Foi assim que ele fez com Todoroki. O Eijiro também acaba admirando ele. Agora o Midoriya é admirado e as pessoas se perguntam o que o Midoriya faria nessa situação. Ele passa a ser um exemplo. Ele passa a ser alguém totalmente influente. Ele precisou primeiro de uma figura de apoio, que foi o All Might, para ele colocar em prática o seu verdadeiro potencial. Algumas pessoas se sentem encorajadas ou mudam totalmente sua percepção com apenas uma palavra de incentivo. Pode acontecer. Porque o Midoriya já tinha vários atributos inatos. Ele só precisava sentir a confiança necessária para colocar em prática. E o que a gente vê em cada temporada de Boku no Hero é o Midoriya sempre se superando. É o Midoriya desafiando o Bakugo. Agora você não me causa mais medo. No capítulo 61, o Deku fala que se sente bastante vulnerável quando está perto do Bakugo, sem controle do que ele vai fazer, e com isso ele acaba obedecendo ele. Patrick Carnes escreve extensivamente sobre isso em The Betrayal Bond, sobre a relação entre vítima e agressor. Uma espécie de síndrome de Estocolmo. Pode muito acontecer em casos de bullying, onde as vítimas do sofrimento formam um vínculo com o agressor. O apego não é uma questão de livre-arbítrio. A pessoa que sofreu pode internalizar o sofrimento e buscar um resultado positivo que restaure sua dignidade, sua autoestima e cure suas feridas. Quem não se lembra do Deku nervoso nos primeiros episódios, quando fica perto do Bakugo? Ele está prestes a entrar na escola e se sente extremamente nervoso, que é claro um reflexo da timidez dele e da insegurança que tentaram impor a ele. E agora o que o Deku mais fala? Ele desafia o Bakugo. Ele não tem medo de desafiá-lo, de confrontá-lo. A história de Davi e Golias sempre foi uma analogia a algo impossível de vencer. Porém, no livro do jornalista britânico Malcolm Gladwell, Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes, é mostrado uma visão diferente de quem de fato era mais vulnerável nessa luta. Deku parece o mais vulnerável, mas será que ele é o mais frágil em toda essa equação? É um livro muito bom que mostra diferentes ângulos das relações de poder. Midoriya não trata a vida como uma corrida breve, e sim como uma maratona, onde quem ganha não é o mais rápido necessariamente, e sim o mais resistente. Ele lutou contra o fato de não ter estrutura física para realizar o seu sonho, e essa resistência dele foi premiada por ele estar preparado para quando o momento chegasse. Hoje ele ainda luta contra a timidez, a gente vê isso perfeitamente. Midoriya tem dificuldade de se expressar em alguns momentos, mas depois de tudo isso que ele nos ensinou, até o fim de Boku no Hero, o que mais Midoriya vai nos ensinar? Curta, se inscreva, compartilhe e lembre-se, é apenas o começo. Eu acho muito foda quando alguém capacitado, alguém que realmente estudou esta bodega chamada psicologia, consegue colocar em palavras o que eu sinto com relação a uma história. Mano, pra quem já viu os outros meus 2 reacts pro vídeo que ele falou sobre o Bakugou e sobre o Todoroki,
eu expliquei alguns dos motivos pelos quais eu me identifiquei bastante com a história de Boku no Hero. E porque mesmo lá no inicinho, lá na segunda temporada ainda, eu tinha certeza que Boku no Hero tá no meu top 5 de animes da vida inteira, tá ligado? E quanto mais eu assisto, lembrando, eu tô no final da 4ª temporada, quanto mais eu assisto, mais eu me impressiono, mais eu me identifico, mais eu me divirto acompanhando essa história. Eu lembro muito bem nos meus primeiros 3 anos de escola, eu não falava com ninguém, só que um dia, uma professora que eu me apeguei tanto que eu comecei a ser a pessoa que mais fala na sala. Timidez é bem difícil, sim, é muito difícil, velho. Eu só consegui começar a superar as barreiras da timidez, chat, quando eu entrei pro ensino médio, tá ligado? Por mais que eu tivesse sofrido bullying, por mais que eu sofri bullying por parte de muita gente dessa escola, primeiramente, pra você entrar nessa escola, que era uma escola federal, você tinha que fazer uma prova, tá ligado? E pessoas do estado inteiro concorriam. Pra quem não sabe, eu fiz meu ensino médio no IF, né? É o IF da Bahia, né? Que no caso é o IFBA de Barreiras. Eram adolescentes jovens de umas 20, 30 cidades facilmente concorrendo a uma das vagas lá nessa escola. E por mais que, obviamente, você vai encontrar moleque filho da puta que vai praticar bullying, que é malvado mesmo por natureza, pelo simples fato da escola ser limitada pela inteligência da pessoa que fez a prova, que tipo, pra ser aprovado e tal, pelo simples fato de que lá tinha muita gente, muito colega de sala e muito professor que valorizava a inteligência, a dedicação na escola e tal, foi lá que eu comecei a alimentar as minhas primeiras amizades, tipo, honestas, tá ligado? E foi a partir do ensino médio que eu comecei a me soltar. Não é à toa que, tipo, eu era próximo até de alguns professores no ensino médio. E quando eu fui pra faculdade, pra quem não sabe, eu fiz 8 semestres de engenharia de telecomunicações e eu tranquei o curso. Eu era mais amigo dos meus professores do que dos meus colegas de sala. Meus professores viravam pra mim e falavam: Moreno, você tem toda a cara de que você vai ser professor no futuro. E no final das contas é o que eu pretendo fazer mesmo. Eu quero daqui a algum tempinho voltar a estudar. Eu tranquei o curso porque eu não me via trabalhando como engenheiro, mas aí eu quero realmente fazer matemática, eu quero virar professor universitário, eu quero ser professor de cálculo mesmo. Eu amo o número de uma forma que vocês não têm ideia. Aqui é o Moreno da edição, só passando pra agradecer a galera que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like aí no vídeo pra ajudar nós. E fala pra mim qual é o personagem favorito de vocês de Boku no Hero aí nos comentários, beleza? Até mais e eu fui.